Oi, oitavo ano. Esse é o nosso primeiro vídeo de história. E o nosso tema será as revoluções que aconteceram na Inglaterra ao longo do século XVII, as chamadas revoluções inglesas, que duraram de 1640 a 1688 e mudaram o regime político dentro da Inglaterra, de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista. Como que isso ocorreu? Então a gente vai falar aos pouquinhos sobre cada uma das etapas para esse formato novo de monarquia que vai iniciar, que vai estrear dentro da Inglaterra, tá? Então vamos lá. Lembrando que a Inglaterra, ela tinha uma tradição absolutista muito forte, especialmente desde o governo da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth é o grande símbolo de monarquia absolutista, com um governo forte, com um governo centralizado na figura da rainha, incentivando as políticas mercantilistas para transformar a nação numa grande potência econômica, com a expansão da sua marinha mercante. Então você percebe que durante o governo da Rainha Elizabeth, você tem o florescimento econômico e o aparecimento da Inglaterra como grande potência mundial. Lembrem que eu passei para vocês aqueles dois filmes, eu sugeri para vocês verem aqueles dois filmes que retratam justamente a vida da Rainha Elizabeth. O filme Elizabeth e Elizabeth, a Era de Ouro, que mostra justamente como foi se fortalecendo no poder, como foi se mostrando como uma grande monarca, como a Inglaterra foi se propondo como uma grande potência econômica dentro do cenário internacional. Porém, após a morte da rainha Elizabeth, ela não deixou, houve como se fosse uma espécie de crise de sucessão. Ela não tinha descendentes diretos. Então, quem acabou assumindo o poder foram os descendentes indiretos dela, sobrinhos, tios, pessoas que fossem relacionadas à família dela. Por isso que a gente chama do governo da dinastia Stuart. É a dinastia da família Stuart, que é a família da rainha Elizabeth. Então, os seus descendentes assumiram o poder. Então, nós chamamos a atenção para dois monarcas que apareceram posteriormente, que foi Jaime I e Carlos I. E eles tiveram um caráter muito peculiar. Porque o que aconteceu? Eles quiseram ao máximo reforçar o poder do Estado dentro da Inglaterra. Porém, estava num momento de grande crise econômica. Então, ele entrou em choque com grupos econômicos e políticos dentro do seu país. E isso gerou grandes instabilidades. Então, um dos primeiros grupos com os quais ele se indispôs foram as lideranças religiosas. Por quê? Porque ele impôs o anglicanismo como religião oficial. E depois dessa imposição, o que ele passou a fazer? Perseguir as outras religiosidades, os huguenotes, os presbiterianos, os puritanos, os outros ramos religiosos que existiam na Inglaterra passaram a ser perseguidos. E, além disso, o aumento muito grande dos impostos. Isso causou uma instabilidade muito grande durante o governo deles. Tanto que chegou ao ponto que a burguesia, apesar de ser um regime absolutista, o parlamento existia dentro da Inglaterra. O parlamento na Inglaterra ele data desde o período medieval, e desde quando foi proposto a Carta Magna. Então você percebe que o parlamento existe. E o parlamento nada mais é do que como se fosse uma espécie, um espaço onde os membros da nobreza poderiam ir lá para poder reivindicar, demonstrar seus interesses, reclamar quando alguma coisa estava de errado. Então era como se fosse um espaço muito utilizado por esses ingleses. E a burguesia, durante esse momento de crise do século XVII, ela vai usar o parlamento constantemente para poder reclamar dessas ações arbitrárias que o governo absolutista vai ter dentro da Inglaterra, ao tal ponto que vai gerar uma guerra civil. E essa guerra civil ela vai separar a Inglaterra em dois grupos muito claros. Então, de um lado, você vai ter as tropas favoráveis ao rei. Então você vai ter os nobres que eram beneficiados com isso, você vai ter esses grupos ao lado do rei, formando o exército do rei, e do outro lado você vai ter as tropas do parlamento, ou seja, os demais membros da sociedade que estavam insatisfeitos com essa postura do monarca e por isso eles queriam melhores condições de vida, os seus direitos atendidos, redução de impostos, tudo aquilo que você possa imaginar. Então, do lado do exército do parlamento, você vai ter quem? Você vai ter a burguesia, você vai ter a nobreza aburguesada, que é justamente a nobreza que comprava os títulos que vai aparecer dentro da Inglaterra, que também era chamada de gentry. Essa nobreza ela vai ser responsável pelo processo de cercamento dos campos, onde eles vão fazer a criação de ovelhas e posteriormente vai dar início à Revolução Industrial.
Você vai ter os pequenos fazendeiros, que eram os Yumens, que eles eram como se fosse uma espécie de classe média rural, além dos próprios camponeses e artesãos. Eles todos, junto com representantes de outras religiosidades que não fossem anglicanas, então especialmente os puritanos, os presbiterianos, eles vão se unir contra esses exércitos do rei. Então o que vai acontecer? Vai explodir de fato uma guerra civil dentro da Inglaterra. E nessa guerra civil, o que você vai perceber? Quem vai sair vitorioso vai ser justamente esse grupo do parlamento. Era onde o dinheiro estava, era onde você vai ter o representante dos interesses econômicos dentro da Inglaterra. E com isso eles vão ganhar muito peso. A tal ponto que o que vai acontecer? O rei que estava no governo naquele período, que era Carlos I, ele vai ser decapitado e vai ser implementado um novo regime político. Vai ser o primeiro e o único momento republicano dentro da Inglaterra, que vai ser o período do governo de Oliver Cromwell. Mas isso são cenas para os nossos próximos capítulos e posteriormente nós vamos falar justamente sobre o período do governo de Oliver Cromwell. Eu também pedi para que vocês vissem o filme Morte ao Rei. Esse filme fala justamente do período do governo do Oliver Cromwell. E daqui a pouco nós teremos mais um vídeo sobre justamente o período do governo dele. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas me mandem, por favor, para a gente ficar nessa interlocução e vocês não ficarem com dúvidas sobre o assunto. Tá bom, gente? Até o próximo.